representação mais comum do globo terrestre é o modelo de escala tridimensional da Terra, sendo a única representação geográfica que não sofre distorção, assim que estudamos a sua rotação e translação em torno do Sol. Mas a formação mais comum de estudarmos o globo terrestre é como um planisfério. Planisfério é a representação do globo terrestre no papel, porém sua forma é plana, embora sua cópia mais fiel seja no globo, pelo fato de o planeta ser esférico. Também conhecido como mapa-mundo, o planisfério tem a finalidade de exibir todo o seu conteúdo de forma cômoda para seu estudo, em diversas disciplinas. Hemisférios são as duas metades em que os geógrafos costumam dividir a Terra, para melhor estudá-la. Quando cortamos uma melancia ao meio, geralmente fazemos na vertical. Nesse caso, as metades da melancia seriam como o hemisfério oriental e ocidental. Já em uma laranja, o corte é sempre feito na horizontal. Nesse caso, com as duas metades temos a banda norte e a banda sul, como acontece com o globo terrestre no planisfério. No caso da Terra, representado nos mapas, o Equador é o principal paralelo. Ele também divide o globo em dois hemisférios. O hemisfério norte corresponde à metade do globo, localizada acima da linha do Equador. O hemisfério sul é a metade que está abaixo da linha do Equador. Assim, dividimos o planisfério através das linhas imaginárias, os paralelos e os meridianos. A latitude de um ponto sobre a superfície terrestre é a medida do ângulo em graus entre o plano do Equador e o segmento de reta que liga o ponto ao centro do globo. A longitude de um ponto qualquer na superfície terrestre é a medida do ângulo em graus entre os planos que contêm o ponto, o eixo da Terra e o meridiano de Greenwich, adotado como referência. O Equador corresponde ao círculo máximo, perpendicular ao eixo terrestre, determinando a divisão da Terra em dois hemisférios, norte e sul. Os paralelos são círculos traçados paralelamente ao Equador e que determinam a latitude de um lugar. Existem outros paralelos de muita importância, além do Equador. São eles os trópicos, por exemplo. Os meridianos são semicírculos com extremidades nos polos e perpendiculares aos paralelos. O meridiano de Greenwich divide a Terra em duas partes, oriental e ocidental. Como você sabe, a Terra é como uma esfera que gira em torno de um eixo. A intersecção desse eixo com a superfície são os polos, Polo Norte e Polo Sul. O plano perpendicular ao eixo de rotação e que passa pelo centro da Terra é o plano do Equador. A intersecção desse plano com a superfície esférica é a circunferência máxima, que é a linha imaginária do Equador. A linha do Equador divide a Terra em duas metades, chamadas de hemisfério norte e hemisfério sul. A latitude varia de 0 a 90 graus para o sul ou para o norte. E ela é dada pelo ângulo formado entre o plano do Equador e o segmento de reta que liga o ponto que nós queremos localizar ao centro do globo. Para essa localidade ilustrada na figura, a latitude é de 40 graus norte. Vemos aqui outras localidades em diferentes latitudes, norte ou sul. Cada latitude determina uma circunferência ao redor da Terra, chamada de paralelo. Repare que um paralelo pode ser visto como a intersecção da esfera, que representa a superfície da Terra, com um cone cujo vértice está no centro da Terra. O Equador é o maior de todos os paralelos, e quanto mais perto nós vamos chegando dos polos, menores os paralelos vão ficando. Vamos começar a falar agora das longitudes da Terra. Elas variam de 0 a 180 graus para leste ou para oeste. E essas semicircunferências que ligam os dois polos terrestres são chamados de meridianos. Eles são semicircunferências obtidas pela intersecção da superfície da esfera terrestre com semiplanos que têm como bordo o eixo de rotação da Terra. A longitude de um ponto, medida em graus, é definida pelo ângulo entre o meridiano que passa por esse ponto e o meridiano zero. Bom, a gente já viu que o paralelo de grau zero é a linha do Equador. E onde fica o meridiano zero? O meridiano zero também é uma linha imaginária, chamada de meridiano de Greenwich.
Ele tem esse nome porque passa pelo distrito de Greenwich, ao sul de Londres, na Inglaterra. Lá fica um observatório astronômico. Mas, pelo que eu entendi, quando a gente estava falando sobre os paralelos, existe um motivo real para que a linha do Equador esteja naquele lugar e não em outro. Quer dizer, pelo que a gente viu, a linha do Equador está no plano perpendicular ao eixo de rotação da Terra e divide o planeta exatamente ao meio. E no caso dos meridianos, qual é o motivo para que o meridiano zero seja esse que passa por Greenwich? Bem, para falar a verdade, a escolha desse meridiano como marco zero para as longitudes não tem um motivo concreto, como no caso dos paralelos, onde o Equador, que define a latitude zero, é um referencial distinguido, como você bem notou. Já no caso dos meridianos, qualquer meridiano poderia ter sido escolhido como meridiano zero. Greenwich ficou sendo o grau zero de longitude por uma simples questão de convenção. Isso foi definido lá no século XIX, quando a Inglaterra era uma grande potência mundial e dominava uma porção considerável do globo terrestre. E é a partir do cruzamento de um paralelo com um meridiano que nós podemos localizar com precisão qualquer ponto na superfície da Terra. E justamente por serem únicas para cada ponto, essas coordenadas geográficas são as utilizadas em aparelhos de localização, como o GPS, e permite fazer cálculos sobre distâncias e áreas. A cidade de Porto Alegre, onde você se encontra, por exemplo, fica aproximadamente na latitude 30 graus ao sul do Equador e 51 graus. Olá, crianças do 4º ano. Hoje a nossa aula de geografia. Eu gostaria que vocês assistissem a aula vídeo umas 2 vezes e olhassem o texto do livro de vocês de geografia da página 7, acompanhassem, fizessem uma leitura bem grande assim, calmamente, e 7, 8 e 9 temos uma atividade para vocês responderem. Todas as vezes que vocês sentirem dúvida, vocês voltem lá no vídeo, certo? Qualquer coisa que vocês não estão entendendo, peço para o seu responsável dar uma ajuda para vocês, tá? Até breve.